trazer ela, Ariane Benedito, economista, chegando aqui na nossa programação. Sempre muito bem-vinda, Ariane. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Mais uma terça-feira. Aparentemente uma terça-feira de agenda fraca, mas os acontecimentos de ontem reverberam aí pelos mercados afora, né, Paula? Exatamente, viu, Ariane? É justamente nesse tema que eu já quero entrar, entender um pouco mais da sua leitura, né, sobre esta apresentação do relatório ontem por parte do governo. Eu vi muitos especialistas, inclusive, criticando, né, a falta ali de clareza, de uma transparência, uma coletiva muito longa, deixando ainda muitas dúvidas, até mesmo sobre aquele mecanismo, né, adotado ali, se de fato a gente vai ter, né, ali um ponto importante, né, se esse mecanismo do escoamento, eu perdi até a palavra aqui, o Felipe pode... Empossamento. Empossamento, desculpa. Empossamento, Ariane, se de fato isso vai trazer, né, alguma segurança de que não é apenas uma medida ali para tapar o sol com a peneira. Bom, realmente a coletiva ela é um evento muito complexo, técnico. Eles começam explicando rapidamente, de fato, uma passada sobre o relatório que tem que ser divulgado antes da coletiva. Se a gente for lá no site do Tesouro Nacional e procurar, até hoje pela manhã ainda não estava disponível o relatório. Recebi pelos grupos aqui dos economistas, né, vão saindo em outros canais, então foi um pouco, até pela demora para iniciar a coletiva também, sempre aquele atraso clássico, né, e começam então, conforme o procedimento padrão, que explicam os pontos principais e focaram em, não esmiuçou quais seriam as fontes dessas revisões, então das revisões de receita, que foram muito perguntados os secretários ali, e ficou para o decreto que vai sair no dia 30 de julho, essas rúbricas, né? Essas rubricas que trouxeram ali esse entendimento de uma receita menor. Isso ficou uma aba aberta, eles foram muito pressionados pelos jornalistas, né? Vale lembrar que por mais que seja a imprensa pressionando e perguntando, fazendo praticamente a sabatina com os 3 secretários, é muito técnico de fato o conteúdo e falta detalhes quando quem está ali entrevistando é um profissional mais técnico e já quer defender, já quer perguntar sobre algo muito específico, e eles não responderam de fato. Deixaram jogar a bola para a questão do decreto que vai sair para o dia 30 de julho, com essas contas que aí sim a gente vai poder projetar, trazer e de fato projetar em cima do cálculo padrão que cada casa utiliza para chegar no seu consenso. Que até o momento, esse limite dentro do arcabouço, que é a banda inferior do resultado primário, que é de 28,8 bilhões, que até o documento ser divulgado, todo mundo vai trabalhar com essa possibilidade agora de ser um déficit, ou seja, não há mais zeragem de déficit, como era a meta estipulada pelo próprio governo, não haverá superávit e vai ficar, né, uma expectativa de entrega na banda inferior. E a discussão vai acontecer se realmente, como você falou, Paula, é factível os números apresentados. Será que a gente vai ficar apenas com os 28,8 bilhões de déficit que a banda inferior ela prevê, ou, né, o desafio vai ser muito maior e a gente vai ter uma problemática se arrastando para 2025 maior, né? Hoje o mercado tem um consenso entre 32 a 54 bilhões nesse déficit, né? Olha o quanto se distancia do que a própria lei prevê. E vem aí a corrida, eu acho que a grande frustração, principalmente para o lado de arrecadação, que foi o trabalho incessante feito por conta do governo e que continua sendo feito, foi dado ali a questão do CARF, que não entrou as receitas projetadas conforme o governo havia estipulado, e por isso essa discrepância entre o segundo relatório, né, o segundo bimestre de 2024, e agora essa leitura do terceiro relatório. Essa diferença veio por conta do CARF. Quando perguntados, sobre essa questão das receitas e desse descasamento de expectativa e a receita corrente, o secretário respondeu que as negociações com o CARF, elas seguem, estão satisfeitos sim com o que aconteceu até o momento e que apenas foi postergado, né, que a previsão que era para entrar em maio e junho vai acontecer para os meses subsequentes. Então, cria-se essa expectativa de que se realmente vai acontecer essa arrecadação
na questão, né, dos impostos e de pessoa física e jurídica cobrados ali pelo CARF, ou se a gente não vai ver essa arrecadação, se essa briga vai se estender, e aí sim, a piora que a gente vai ter em relação à arrecadação, Paulo. Ariane, agora uma dúvida muito, né, que fica. O uso desse empossamento para se cumprir a meta fiscal, eu li que ele não é uma prática muito convencional, de fato, né? Algumas pessoas colocam até potencialmente como irresponsável, mas eu queria entender na tua leitura se existe, de fato, algum tipo de risco dessa prática, né? Se ela poderia acabar representando ali algum tipo de risco para a estabilidade macroeconômica do país. Talvez num curto momento ela possa trazer ali até mesmo, né, olha, estamos buscando alternativas, né? Tem muito uma grande discussão, de fato, que o governo contou muito, como você falou ali, a questão do CARF, né, com 55 bi, não teve até agora nenhuma entrada, apesar de alguns julgamentos já terem acontecido, mas ainda assim tem todo aquele trâmite, né, de ser, tem muita gente que recorre, vai via judicial, faz parcelamento, mas a receita em si, ela não chegou, não entrou ali na contabilidade, talvez só, né, a estimativa. Como que você enxerga, né, existe mesmo algum tipo de risco em utilizar essa prática do empossamento? Existe sim, Paulo. Existe o que foi utilizado até agora não ser suficiente para cumprir, porque a gente tratou aqui de arrecadação e ficou ao lado da despesa. E a despesa não trouxe nenhuma surpresa, veio dentro do que os técnicos esperavam. A gente sabe que a conta de previdência é ela que tem o tamanho, né, a maior parcela da inércia deficitária de um ano para o outro é causado por essa conta que cresce ano após ano, né? Quando questionados em relação à preocupação que fica, será que a reforma da Previdência foi suficiente para resolver o fiscal brasileiro? A resposta que a gente teve foi praticamente um pedido de calma. Calma que aos poucos a gente vai vendo a melhora. E o que causou esse aumento do lado da despesa, e que aí sim a gente não tem certeza se a medida tomada vai ser suficiente para contingenciar essa questão do crescimento inercial, que nada mais é do que a fila, né, da conta de benefícios continuados, ela continua crescendo e ela é um direito adquirido que ela precisa ser cumprido, ou seja, uma receita obrigatória, ela vai ficar só dentro do que foi necessário e apresentado neste momento pelo bloqueio, né, pelo uso desse comprimento para cumprir apenas essa categoria. E aí, o documento, né, o decreto do dia 30, ele vai dar um pouco mais de clareza para se realmente, né, o que foi apresentado, os técnicos leem como realmente é o caminho em que somente essa conta teve a necessidade primária, né, de ser contida, dado o crescimento que o governo não tem controle, ou se dentro de outras categorias de dívida também existe um risco. Então, essa medida, ou seja, a magnitude do risco, ele ainda ficou muito obscuro, muito nebuloso para a gente. Precisa do detalhamento para sentir se realmente foi suficiente ou não e o tamanho do risco. Mas olhando realmente só para o relatório apresentado, né, pegando algumas coisas do discurso, a gente percebe que até próprio o Haddad e a Tebet, na fala, né, da semana passada, deixou aberto que, se for necessário, revisitar, que muitos entenderam, inclusive, sobre uma modificação de meta. Eu acho que não é na linha de modificação de meta, mas a necessidade de retomar essa revisão e fazer um maior, né, um ajuste maior do que foi apresentado dentro desses 15 bilhões. A probabilidade é mais nessa linha. Eu acho que, dado o ruído que a questão de não cumprimento da meta, e que, na verdade, eles não estão cumprindo a meta estabelecida por eles mesmos, mas eles estão cumprindo a lei. Mantendo o orçamento no limite inferior, no resultado primário, eles estão cumprindo a lei. E eu acho que o melhor do cenário seria que eles não infringissem nada que o arcabouço traz, nada que as peças orçamentárias trazem nesse momento, dado que já estávamos trabalhando com a possibilidade de que não há como uma entrega de meta zero, que era um discurso mais populista. Agora é trabalhar no que dá para fazer dentro da lei. E eu acho que essa primeira apresentação, ainda não temos os detalhes, como estamos tratando aqui, e que a discussão ela vai continuar, Paula. Se for entendido que outras despesas vão necessitar desse
contingenciamento e também de alguma forma de bloqueio, a gente pode esperar novamente o governo tendo que fazer uma corrida. E se caso a gente tiver a problemática ainda do CARF, como tratamos aqui, ou de outra arrecadação que não esteja em linha com, esteja casada ali com o cronograma de arrecadação, vai ter que ser revisto e provavelmente a gente volte a discutir aqueles 26 bilhões iniciais que foi tirado de jogo. Ariane, e a reação do mercado, né? Tentando entender a reação do mercado, o que pesa mais? Talvez ali o mercado interprete que tem uma sinalização de uma busca, né, ali de um compromisso ou de um comprometimento com essas metas, mesmo que elas não sejam atingidas, mas que a equipe econômica tenta ali manter de fato, né, o cumprimento do arcabouço fiscal, ou o mercado fica desconfiado, altera toda essa percepção, né, de confiança dos investidores, até mesmo pensando nas agências de classificação de risco ali em relação ao Brasil. O que deve pesar mais ali na sua visão? Eu acho que a medição de aversão a risco do mercado, a gente vai vir depois do decreto de fato, porque o decreto ele dá clareza, ele vai dar os nomes, digamos, os nomes aos bois, que a gente vai ter que sentar e refazer os cálculos e tentar se aproximar do cálculo que o governo fez. Se houver muita discrepância, se esse desvio padrão do que foi projetado pelo governo e que está sendo projetado pelo mercado for muito grande, a gente volta a ter uma pressão maior, a gente vai ver essa pressão no câmbio, essa pressão na taxa de juros, e volta a ter aquele cenário mais aumentado, dada a cobrança de responsabilidade. Se caso a dispersão for muito pequena, de alguma forma ainda essa cobrança ela vai existir, mas menor, uma pressão menor. Acho que o mercado vai possibilitar que os ativos de risco eles façam o caminho da conjuntura macro mais para dados reais e vivenciando o impacto dos mercados externos. A gente vai ficar com esse fiscal na agenda, né? E toda vez que tiver uma movimentação, andamento de agenda, a gente vai ter uma volatilidade naquele período específico. Mas a conjuntura Brasil, a gente sempre repete isso aqui todas as terças-feiras, né? Quando a gente exclui essa questão do fiscal, a gente está tendo chance de retomar, né, o preço, né, o valor dos nossos ativos de risco. Então o mercado ele vai entender, acho que basicamente, Paula, com que dentro do que era esperado, o mercado, na verdade, o governo convergindo para o que o mercado já havia projetado e agora esperar os dados para ver o tamanho da diferença de uma projeção ou outra, de uma expectativa ou outra, né? E sim, a questão de será que vai ser necessário ou não, essa projeção que vai dar expectativa para o mercado e o tamanho da cobrança que vai para cima do executivo também. Ariane, muito bom dia para você, sempre um prazer conversar contigo. Eu queria